Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos começando mais um vídeo para esse canal, Edificando Vidas. E a gente quer compartilhar com os irmãos, fazer o resumo da primeira lição até a quinta lição desse trimestre que nós estamos estudando dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O que eu queria falar com os irmãos na introdução aqui, antes de a gente entrar nas lições, é que essa lição ela vem nos trazer não só teoria, mas sim prática. O que a gente tem observado no nosso meio pentecostal é uma dificuldade dessa geração em entender como o Espírito Santo funciona na atualidade na igreja. O secessionista tem entrado muito no meio pentecostal com a sua teologia e assim puxando ou esfriando a questão pentecostal. Nós temos uma experiência pentecostal, uma experiência com o Espírito Santo nós temos que ter, e nós vemos através dos séculos os nossos antepassados que experimentaram uma experiência pentecostal, um trabalhar do Espírito Santo, e durante anos que nós viemos passando, agora estamos chegando num esfriamento espiritual. Então essa lição ela vem para nos fortalecer espiritualmente no pentecostalismo, para que a gente possa ser edificado pelo Espírito Santo no trabalhar dele, na vontade dele, e ele tem sua multiforma de trabalhar. Então uma introdução que eu quero fazer para os irmãos, que a gente tem que ter a prática, a experiência pentecostal. O Espírito Santo, ele quer trabalhar no meio da igreja, mas só que para isso nós temos que oferecer ao Espírito Santo uma liberdade para que ele venha trabalhar em nosso meio. Então, servindo a Deus e aos homens com um poder extraordinário. Então, esse poder vem do Espírito Santo para que nós possamos deixar ele trabalhar em nosso meio de acordo com a vontade dele e através dos dons. Os dons, o dom significa dádiva, um presente, uma bênção, uma graça que é distribuída pelo Espírito Santo ao povo dele. Então, para que isso aconteça, é preciso que nós recebemos esse presente e podemos deixar o Espírito Santo trabalhar. Então nós estamos falando no contexto espiritual. O homem natural não vai entender essa forma do Espírito Santo trabalhar. O homem espiritual, ele sabe, ele conhece o Espírito Santo e ele deixa que o Espírito Santo trabalhe com os propósitos dele para executar o serviço dele na igreja. Então uma capacitação divina sobre o homem para que ele venha desenvolver numa questão espiritual aquilo que o Espírito Santo quer. Então o Espírito Santo ele quer distribuir essas ferramentas que são dons espirituais e dons ministeriais para a igreja, para a edificação da igreja, para que a igreja venha ser edificada e o nome do Senhor venha ser glorificado. Amém? Então a primeira lição, ela vem falando que o título é "E deu dons aos homens". E ele mesmo deu dons aos homens. O próprio Jesus, através do Espírito Santo, ele deu os dons aos homens para que essas dádivas venham cumprir na igreja, a sua missão, até que ele venha buscar a sua igreja. Por quê? Os dons é para nós sermos usados pelo Espírito Santo nesse tempo, nessa terra. Porque quando terminar isso, essa caminhada cristã aqui, que Jesus vem buscar a sua igreja, aí vão cessar os dons. Então, os secessionistas, eles acreditam que os dons cessaram assim que terminou o canon. Fechou o canon, fechou a Bíblia ali, o Espírito Santo cessou a sua forma de trabalhar com os dons. Mas nós, pentecostal, nossa linha pentecostal, nós cremos nisso, que a Bíblia, ela nos dá
base para isso, nós crermos nisso, que o Espírito Santo vem trabalhando através dos séculos, vem trabalhando com a igreja de hoje, na atualidade, com os dons, né? Ele não cessou, ele continuou a desenvolver a igreja com os dons, para que o nome do Senhor venha ser glorificado e a igreja seja edificada. E eu achei bem interessante o comentarista falando que os dons é a adornação da igreja. É ele que enfeita a igreja para que o noivo venha buscar. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo, através dos dons, é por isso que, né, você vai ver que os dons, ninguém tem esses dons, os 9 dons, que são específicos, né? Claro que tem mais dons, mas as classes específicas dos 9 dons espirituais, eles são uma adornação à igreja. Então ninguém possui os 9 dons. Pode acontecer isso? Pode, sim. O Espírito Santo, ele tem sua forma de trabalhar, ele sabe o jeito de trabalhar, mas não é o objetivo principal, porque são vários membros. Então ele vai usar um na revelação, o outro dons de cura e assim por diante, da maneira que ele quer, da forma que ele quer. Ele tem sua multiforma de trabalhar. Ele pode usar alguém com 2 tipos de dons? Pode. 3, né? Mas o objetivo principal do Espírito Santo é trabalhar com cada um da maneira que ele quer, da forma que ele quer, e assim vários membros, né, do corpo, né? É um corpo que forma vários membros, e assim ele vai desenvolvendo a forma de trabalhar com a igreja, a sua multiforma de trabalhar, e a igreja vai sendo edificada, né? Vai sendo valorizada, vai sendo adornada por esses dons, viva, né? E assim o nome do Senhor vai sendo glorificado no meio, né? No meio da igreja e no corpo de Cristo, né? Então, nós vemos que Ele mesmo deu os dons, né? O próprio Jesus deu esses dons e através do Espírito Santo vem trabalhando, né? O versículo do nosso textual dessa lição, primeira lição, fala: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativos cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4, versículo 8. Então, nós temos 2 classificações de dons. Nós temos o que a gente pode enumerar nessa primeira lição, que é os dons naturais e os dons sobrenaturais. Interessante que dons naturais, isso é na concepção, né? Dom naturalmente, que cada um tem, né? Uns têm os dons naturais, né? Nós podemos classificar, né? Tem pessoas que têm uma capacidade de inteligência muito desenvolvida, né? Na área, por exemplo, da música, em várias outras categorias, uma inteligência interpessoal, intrapessoal, né, desenvolvida na sua característica, que na concepção, no nascimento, ele já sai com essa capacidade natural. Você vai ver uns atuar na área da ciência, né, outro na área da música. Isso é um dom natural do ser humano, né? Cada um tem essa capacidade, né? Isso já é natural do ser humano. Agora, na questão espiritual, coisas espirituais, isso aí a pessoa só vai adquirir a partir do momento que ele tem um desenvolvimento na sua vida espiritual através do Espírito Santo. Quando ele vai tendo experiência com o Espírito Santo, ele vai obtendo isso, o Espírito Santo vai distribuir isso, porque isso não é específico para uma classe de pessoas, mas igual no Antigo Testamento, nós vamos ver que os dons espirituais, né, era desenvolvido somente para uma classe de pessoas, né? Reis, profetas e sacerdotes. Hoje, já no Novo Testamento, a graça, Jesus Cristo já deu para todos nós essa capacidade. Então, qualquer um de nós podemos buscar e receber esse dom. Agora, claro, se eu for buscar e quero o dom de o dom de curas, né? Dom de curas. Pode acontecer do Espírito Santo não te dar o dom de curas, mas te dar o dom de revelação,
né? Isso aí porque Ele que escolhe, Ele que sabe o jeito de trabalhar, Ele que determina isso, não é nós, né? Então, qual é o nosso propósito? Qual é a nossa... O que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar incessantemente. Paulo fala que nós temos que buscar com zelo os dons. E esse zelo é com muita vontade de achar esse dom. Porque o Espírito Santo, ele dá esse presente. Agora, nós temos que buscar receber esse presente para que nós possamos tomar posse, sim. Muitos acham que não devemos tomar posse. Nós temos que tomar posse. Porque quando você recebe presente, o que você tem que fazer? Tem que receber. Quando você recebe, você toma posse. Porque o Espírito Santo te deu. E você tem que receber. Se você recebe ele, e você vai atuar de acordo com a vontade do Espírito Santo de atuar em certa área da sua vida. E para quê? Nós vamos ver nas outras lições os propósitos que tem o Espírito Santo trabalhar na vida do ser humano com os dons, né? Então, essa primeira lição, essa introdução, ela vem nos trazendo uma manifestação espiritual, sobrenatural. Isso é importante falar, porque nós estamos falando de uma região celestial e espiritual, né? O homem natural nunca vai entender esse trabalhar do Espírito Santo, porque somente homens espirituais, Paulo fala, aquele que conhece, que entende e vai compreender essas coisas são homens espirituais. São pessoas espirituais para que entenda a manifestação do Espírito Santo na vida dele. O homem natural nunca vai entender essa forma de trabalhar, né? Por isso que nós temos que ter experiência com o Espírito Santo para que ele possa trabalhar na nossa vida de acordo com os dons. Amém? Nós vamos na próxima lição, fazendo esse resumão aí, vem falando no propósito dos dons. Qual é o propósito dos dons espirituais? Se é um presente, o dom define um presente, uma bênção de Deus para a vida do ser humano. Qual é o propósito? Nós já estamos comentando essa lição e nós já vemos que os propósitos aí específicos para o ser humano, para o crente, para a igreja do Senhor, é para a edificação da igreja, para a edificação da igreja. E são recursos específicos que Deus dá para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Então, o propósito principal é para a edificação da igreja. E entendendo também que todos os dons que é usado na igreja vai ser para a glorificação do nome de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, Nunca vai se glorificar o homem, mas sim Deus, por cada maneira de trabalhar. Então, o textual da segunda lição, que fala sobre os propósitos dos dons espirituais, diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. O que significa a palavra sobejar? Significa crescer, progredir. A nossa Bíblia agora, na nova versão atualizada, a NAA, ela traduz esse sobejar em crescer e progredir. A igreja, quando ela procura os dons, por isso que é importante a procura com zelo dos dons, e eu quero enfatizar isso, porque essa lição vem para isso, para nós praticar e ter experiência com o Espírito Santo, para que nós procuramos crescer, progredir para a edificação da igreja. Esse é o propósito principal de dons espirituais, que o Espírito Santo ele desenvolve, ele dá à igreja esses recursos, essas ferramentas para que a igreja venha ser edificada. A igreja do Senhor, ela vem crescer, ela vem desenvolver, ela vem progredir nessa caminhada cristã. Nós estamos falando do reino de Deus, nós estamos falando de uma questão espiritual, Então, esse é o propósito principal, dos dons, para a edificação da igreja. Amém? Então, são imprescindíveis, quer dizer, é necessário, é fundamental a igreja buscar, procurar os dons, porque vai edificar a igreja do Senhor em meio
ao que estamos vivendo hoje. Esse cenário que estamos vivendo hoje, é imprescindível a igreja não ter dons espirituais desenvolvidos no meio dela. Porque é para o crescimento dela, é para fortalecimento da igreja, para a edificação dela. E é necessário nesses últimos dias em que Jesus vem buscar a sua igreja, que a igreja esteja preparada, adornada, esperando o noivo, para que seja levada e assim que o nome do Senhor venha ser glorificado no meio da igreja. Amém? Então isso está à disposição da igreja do Senhor. Isso está à disposição para mim e para você. Nós precisamos buscar com zelo. A terceira lição, ela vem falando sobre os dons de revelação. E nós vamos entrar na classificação dos dons. Então, essa lição, ela vem falando dos dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espírito. São uma primeira classe, a classificação dessa terceira lição. E nós precisamos, com certeza, de estar buscando, principalmente no meio pentecostal que nós vivemos, e de tanta teologia hoje falsa no meio da igreja, né, vem atingindo a nosso credo religioso, o que nós cremos. Nós precisamos, é necessário buscar dons espirituais, principalmente essa classe de dons de palavra de sabedoria, palavra de ciência, né, discernimento de espírito, porque o que está havendo hoje de manifestação de outros espíritos em nosso meio, e se nós não tivermos no nosso meio pessoas capacitadas com esse dom, nós podemos ser enganados por uma teologia falsa, né, que vem sendo desenvolvida e distribuída no nosso meio, né, tantas heresias que nós vemos hoje. Então, como é importante, né? E a palavra de sabedoria, nessa classificação, é uma capacitação divina sobrenatural para uma tomada de decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. Nós estudamos essa lição muito linda e ela quer, né, dentro desse ponto, essa palavra de sabedoria, mostrar-nos que numa situação extrema, difícil, Deus, o Espírito Santo vai te dar uma capacidade, através desse dom, de numa situação extrema você tomar uma decisão que dentro de uma sabedoria humana seria complexa e difícil. Nós vemos no caso o exemplo de Salomão, né? Não vamos entrar no contexto da história porque nós queremos resumir esse vídeo para não ficar tão longo, mas ali nós vemos Salomão tomando a decisão diante das mães, né? Todo mundo já sabe a história, e que ele toma a decisão extrema ali, né? A mãe fala, não, o filho é meu, o outro, não, o filho é meu. Então faz o seguinte, nós vamos partir no meio e vamos dar um pedaço para um pedaço para outra. E o que acontece? A mãe legítima vai, então, não, deixa com ela então. Eu prefiro ele vivo com ela do que morto, né? E a outra não, a outra então faça isso então. A decisão extrema ali, aí Salomão, não, a mãe é essa que prefere que o filho fica vivo na mão de outro do que morto, né? Então olha que decisão extrema, isso é coisa de Deus. Sabedoria humana seria incapaz de pensar num momento extremo ali, tomar uma decisão dessa, né? Um exemplo de que numa situação difícil, extrema, Salomão tem esse conhecimento da parte de Deus para tomar essa decisão, né? E nós vemos palavra de ciência, é uma manifestação sobrenatural deste dom, tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando de qualquer engano ou artimanha do maligno, né? Então nós vemos que uma palavra de ciência, num momento também difícil, né, uma situação extrema em que o inimigo está atuando, Deus usa uma pessoa com a palavra de ciência, de conhecimento da parte de Deus para livrar a igreja da astúcia do inimigo, né? Num momento difícil, ele tem essa capacidade sobrenatural, né, concedida pelo Espírito Santo de conhecer circunstâncias
oculta, né? Algo que está oculto ali, Deus traz a revelação de que aquilo é um engano. Eu estava vendo o comentarista da lição, quem produziu a lição, o Elinaldo, ele estava dando um exemplo de que um pastor, ele estava pregando e alguém estava armando algo para ele naquela reunião. E quando ele estava ministrando, chegou um camarada com uma carta, já com os dizeres ali, para acusar ele. E aí, naquele momento, Deus dá uma sabedoria, um conhecimento dele daquela coisa, daquele algo que estava oculto. Ninguém sabia. Tinha um grupo armando algo contra ele, contra aquele pastor. E aí ele vai e pega a palavra e vai direciona aquele rapaz que entrou na reunião e fala assim: cadê a carta que você trouxe? Que tem os dizeres contra mim. E o rapaz ficou assustado. Como é que ele sabia daquilo? Ninguém sabia daquilo. Né? Então Deus trouxe a revelação para ele, naquele momento de atuar, né, em algo oculto contra ele. E aí viu o poder de Deus naquele momento. E o nome do Senhor foi glorificado. E aquele laço foi quebrado ali, né? E aí resolveu o caso ali. O Espírito Santo deu aquela capacidade para ele, né, naquele momento, de conhecer uma circunstância oculta e resolver aquilo que estava armado contra ele. Amém? Discernimento de espírito, né, é um dom essencial, né, para a igreja. Como nós precisamos buscar esse dom? Né? Como nós precisamos? Porque é discernir e distinguir o que está acontecendo no momento ali. Porque, meu irmão, dentro da igreja, não é só o Espírito Santo que está, não. O inimigo, ele está ali. Ele está atuando, ele está tentando achar uma brecha, algo para ele entrar. E aí eu já tive conhecimento e já vi acontecer isso, de um pastor levantar, e parecia ser uma manifestação do Espírito Santo, e nós temos que tomar muito cuidado, por isso que é importante o dom de discernir espírito, porque se nós queremos fazer isso naturalmente, nós podemos errar, e talvez o Espírito Santo está operando ali, e nós queremos repreender o Espírito Santo. Então por isso que é importante ter discernimento de espírito, esse dom que vai chegar ali, talvez o inimigo está fazendo algo ali, e nós achamos que é da parte de Deus, e é o inimigo operando. E alguém que tem esse dom, ele vai lá e vai desmascarar o inimigo, vai parar a ação dele ali no meio da igreja, discernir o espírito. Eu já vi pastores chegar e ir lá, pôr a mão na cabeça e a pessoa cair endemoniada, porque não era o Espírito Santo, e sim o maligno operando no meio da igreja. Discernimento de espírito. Como nós precisamos disso hoje, né? Como nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar, ter liberdade através dos dons. Por isso que são os dons específicos. Alguém tem discernimento de espírito, ou tem o dom da palavra, ou tem... Como é importante isso? São pessoas... A forma do Espírito Santo trabalhar é extraordinária. Por quê? Tem pessoas que não têm um conhecimento teológico, né? Não tem um conhecimento bíblico, você não tem leitura. Tem uma palavra de ciência, conhecimento do céu extraordinário, né? Que Deus dá o dom. A pessoa chega com aquela palavra que vai derrubar o inimigo, uma palavra que vai edificar a igreja. Uma pessoa que não tem uma cultura, que não tem um conhecimento, mas tem o poder de Deus na vida dele. Isso é o trabalhar do Espírito Santo. Por isso que eu gosto daquele versículo que Jesus fala assim: graças te dou, Pai, que ocultasse essas coisas sábios e entendidas e revelaste aos pequeninos. É o Espírito Santo trabalhando no meio da igreja. É a multiforma dele trabalhar e nós precisamos de buscar, né? Quarta lição vem falando dos dons de poder, outra classificação de dons. Poder, dinâmica, dinamismo. Poder é o impacto do Espírito Santo, né? Nessa classificação de dons. É por isso que na introdução eu quis dizer, meus irmãos, isso é para nós vivermos, ter experiência. Não adianta ficar na prática. Às vezes nós ficamos no extremo ou no outro, né? Nós podemos se perder. E às vezes nós queremos controlar o Espírito Santo, a forma de trabalhar. Estamos no extremo. O Espírito Santo tem que agir. Não tem forma do Espírito Santo trabalhar. Não tem método.
É Ele que faz. Então nós não controlamos Ele. Às vezes nós queremos até repreender, às vezes, o trabalhar do Espírito Santo na igreja. Não damos liberdade. E às vezes também nós queremos usar o Espírito Santo, não deixar ele nos usar. E aí nós podemos cair naquele erro grave de querer usar os dons para o nosso benefício, né? Então podemos correr esse risco. Mas nós temos que ter equilíbrio, buscar equilíbrio dentro da palavra de Deus, conhecer. Por isso que Paulo falou, vocês têm que conhecer, tem que ter conhecimento, para que vocês possam ser usados pelo Espírito Santo e deixar o Espírito Santo trabalhe de acordo com a vontade dele. E os dons de poder, essa classificação, né? A verdade prática nessa lição fala que os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente, né? Então, são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Esse é o dons de poder, né? E o texto ele vem falando assim, olha, o texto da leitura bíblica em Coríntios, Paulo vem falando, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, né? E há outro pelo mesmo Espírito, a fé, e há outro pelo mesmo Espírito, os dons de cura, e há outro operações de maravilha, e há outro profecias, e há outro dom de discernir espírito, e há outra variedade de línguas, e há outra interpretações de língua. Olha as classificações que Paulo mostra. Aí no versículo 11 de 1 Coríntios 12, ele vem falando, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo, ele reparte particularmente. É por isso que é lindo o Espírito Santo trabalhar. Ele vai usar o irmão nesta área. Ele vai usar o irmão naquela área. Ele vai usar o irmão naquela área, né? E assim a igreja vai sendo edificada, adornada, né? Particularmente a cada um como ele quer, né? Como ele quer. Então olha que coisa maravilhosa. Então, o objetivo geral dessa lição, dons de poder, é bom a gente destacar a palavra poder, né? Significa no grego dunamis, que é força, energia, habilidade e poder. É isso que o Espírito Santo, nessa classificação, traz para aquele que é usado nesse tipo de dom. Então, a lição tem por objetivo examinar os dons de poder. E ela classifica em três tipos de dom. Primeiro, o dom da fé. Depois, o comentarista vai falar sobre os dons de cura. E depois, a lição vai falar sobre os dons de operação de maravilhas. É bom destacar, e a orientação pedagógica dessa lição vem falando sobre o dom da fé, que ela é dividida em três partes. E é bom a gente classificar isso, porque tem a fé, que é a fé fundamentada, que está em Hebreus 11. Essa fé está em nós, que é algo que traz esperança, que é aquilo que você não vê, né? Mas você acredita e crê que vai acontecer, né? Esse é o fundamento da fé, né? Para aqueles que traz o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. E você vai ver que na Bíblia o justo ele vive pela fé. Então nós andamos pela fé, nós caminhamos pela fé, que nós não estamos vendo, mas nós cremos que vai acontecer. Essa é a fé que está em nós, né? Existe a fé salvífica. Essa fé é quando você ouve a palavra de Deus, que você ouve as boas novas de Cristo, a mensagem sobre Cristo, você crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa é a fé salvífica. Quando você recebe Cristo como o único e suficiente Salvador, você tem essa fé enxertada em você, né? E tem o dom da fé, que esse aí é o dom, né? Que vem na capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para realizar coisas que transcendem a vida natural. É algo que Deus vai usar, o Espírito Santo vai te usar em certas áreas que no meio natural, né, não acontecerá. Só através do dom espiritual que você receberá essa capacitação para atuar no mundo espiritual, né, fora da vida natural
O Espírito Santo vai te usar, vai nos usar com um dom específico. Isso é o dom de poder. É impactante, né? É uma habilidade poderosa, uma força, né? Por isso que nós somos levados, somos dominados pelo Espírito Santo a atuar, né? Então, quando a pessoa recebe o dom, ela deixa o Espírito Santo trabalhar na vida dela de acordo com a vontade dele, né? E ele que distribui e ele que trabalha, né? E é bom, importante nós distinguir essa questão da fé, essa fé natural, né, que está em nós, e a fé salvífica, que é em Cristo Jesus, e o dom da fé, que é uma capacitação que o Espírito Santo nos dá para atuar além da vida natural, né? Essa é uma classificação, né, que nós possamos distinguir o significado do dom da fé. E nós vamos ver aqui no ponto 2, o comentarista vai falar sobre os dons de cura, né? E a gente pode observar que está classificado em dons de cura, né? Porque há variedades de doenças, né? Então, o Espírito Santo, ele capacita, e eu creio nisso, e alguns teólogos acreditam nisso, que o Espírito Santo pode usar a pessoa numa área específica, numa cura específica, porque numa variedade de enfermidades, talvez Deus possa usar a pessoa só na área da doença, uma doença na coluna da pessoa, e Deus vai usar a pessoa só naquela área específica, né? Ou algum nódulo, alguma coisa, Deus vai usar naquela área, né? Não que Deus, o Espírito Santo, tem sua forma de trabalhar, talvez ele vai orar em outra área e ele pode curar, né? Aí é a vontade dele, mas ele pode usar especificamente. Você vai ver no Novo Testamento, Filipe, né, orava pelos coxos, né? E parece que o ministério de Filipe, na área da cura, é somente para os coxos, né? Usava mais nessa área. Então, nós cremos nisso, que ele pode usar na área específica das curas, porque há variedade de doença, né? Então, o Espírito Santo tem multiforma de trabalhar, né? E com certeza o objetivo principal era para a edificação da igreja, para a glória do nome de Deus, né, nessa área. E tem o dom de operação de maravilhas. É bom a gente destacar e distinguir a diferença dos dons de cura e os dons de operação de maravilhas. Parece ser a mesma coisa, mas os dons de operação de maravilhas, ele é diferente dos dons de cura. Por quê? A cura, às vezes a pessoa vai estar sendo usado naquele dom de cura, né, e ele já vai com objetivo, né, já vai premeditado a orar especificamente com a cura de alguém. O Espírito Santo já prepara ele para ir lá orar para alguém no dom de cura. Já a operação de maravilha, ela é instantânea, né, ela é imediata, ela tem um efeito imediato. Naquele momento, ninguém está premeditando nada, ninguém está pensando em nada, mas precisa naquele extremo acontecer algo maravilhoso, milagroso, né? Como se diz, operação de maravilhas. Alguém morreu, né? Está sendo velado. Deus pode usar alguém e falar assim, agora, o Espírito Santo pode usar a hora que eu vou ressuscitar. Deus pode ressuscitar naquele momento, né? Especificamente, ninguém está esperando, algo imediato, impactante, extraordinário, fora do natural, sobrenatural, maravilhoso, alguém ressuscitar. Você vai ver no Antigo Testamento, nós vamos ver Moisés, né, na abertura do Mar Vermelho, Deus usa ele naquele momento especificamente e acontece aquele milagre. E o povo atravessa, né, o Mar Vermelho, e é um milagre ali para a honra e glória do nome de Deus. Amém? Então nós vemos aí a questão, a diferença entre dons de cura e dons de maravilha. Então é impactante, dons de poder é impactante, é algo extraordinário que a igreja precisa, né? Precisamos de todos os dons, e especificamente nessa área aqui, onde o nome do Senhor é glorificado, a igreja é edificada, e com certeza o evangelho do Senhor é pregado, e muitas almas vão aceitar Jesus, vão receber Jesus por causa do impacto do poder, né, que há nessa manifestação do Espírito Santo na vida da igreja. Amém? Deus possa abençoar os irmãos, e com certeza essa lição está edificando nós, edificando vidas, né? Compartilhe aí, deixe seu like, né? E se inscreva no canal, ative o sininho, que nós precisamos
né, de crescer esse canal para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.